Bom, vamos estar falando um pouquinho da técnica dorso glúteo, intramuscular, dorso glúteo. Nessa técnica nós vamos estar abordando principalmente os ângulos e localização, volume máximo, nós vamos estar os valores máximos que a gente podemos efetuar nessa técnica, bem como localização e angulação. Então vamos lá. Algumas considerações é importante a gente estar falando sobre a técnica dorso glúteo. Primeiramente, vantagem. Eu tenho uma ampla massa muscular. Ali eu tenho glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, piriforme. São os músculos que compõem essa região dorso glúteo. Então isso aí permite o quê? Um volume maior. Então permitindo um volume de até 5 ml. Outra vantagem é que o paciente o quê? O paciente não visualiza a agulha. Então, diminui a perspectiva de dor nesse paciente também. E geralmente é o que? Aceitável. Qual a desvantagem com relação à técnica dorso glúteo? Primeiramente, o perigo de danos em tecido nervoso, especialmente no nervo ciático, se não localizado adequadamente. Dificuldade em se manter uma boa antisepsia, principalmente paciente o quê? Paciente acamados, né? Paciente acamado, está utilizando fralda. Aí a necessidade, né, de fazer uma antisepsia mais rigorosa, mas mesmo assim a dificuldade de manter. E outra coisa é o que? Primeiramente, o aplicador não ter a noção, né, do tecido subcutâneo até chegar ao tecido intramuscular e trabalhar com agulha muito curta. E aí de forma inadvertida ele atingiu o que? Tecido subcutâneo. Como o medicamento era para ser administrado por via o que? Intramuscular, pode-se criar aqui um processo inflamatório no local da injeção. Então aí sempre adequar o calibre da agulha, a espessura do tecido subcutâneo do paciente. Contraindicações: agulhas de calibre curto, paciente que tem massa muscular debilitada, adultos acima de 60 anos também com massa muscular debilitada e crianças de 0 a 3 anos, pois ainda não tem totalmente a formação, né, principalmente tecido nervoso, ali especificamente a localização, tem dificuldade com relação à localização, ser mais para cá, um pouquinho para lá, dentro dos pontos referenciais, principalmente do nervo ciático. Bom, quais são os músculos que compõem essa região? Então nós temos o glúteo máximo, tem o glúteo médio, tem o glúteo mínimo, são os três, né, principais músculos que compõem isso daí. Depois nós temos o piriforme, músculo mais profundo um pouquinho. E depois, mais adentrando um pouquinho, nós temos o que? O gêmeo, né, o gêmeo superior. Então esses são os músculos que compõem, né, a região dorso glúteo. Observe então pela ampla massa muscular, por via, né, intramuscular, suporta um volume de 5 ml aqui, até 5 ml, respeitando a massa muscular do paciente. Bom, mais uma vez mostrando os músculos que compõem. Então eu tenho o glúteo máximo, depois eu tenho o glúteo médio, mais abaixo o glúteo mínimo, depois nós temos o piriforme, que é esse músculo aqui, certo? E mais adentrando nós temos então o obturador, ok, interno, o gêmeo superior e mais abaixo aqui o gêmeo que? O gêmeo inferior. Esses são os músculos que compõem a região o quê? Região dorso glúteo. Bom, é uma região também que desprovida de grandes vascularizações, porque a artéria ilíaca, do osso ilíaco, né, a partir do momento que ela sai, adentra, né, depois do fêmur, da cabeça do fêmur, ela passa a ser chamada artéria femoral, ok? E passa o que? Na face interna da coxa e deixa o que? Livre essa região para se efetuar a aplicação. Então podemos dizer que a região dorso glúteo ela é desprovida de grandes vascularizações. Ela é desprovida de grandes vascularizações, ficando livre para se efetuar a aplicação tranquilamente com relação aos vasos. Mas com relação, né, ao tecido nervoso, nós temos aqui um
grande nervo chamado nervo ciático, que é o problema dessa região. O nervo ciático passa onde? No meio da região dorso glúteo. Temos ainda o nervo glúteo superior, esse nervo aqui. Temos o nervo cutâneo posterior da coxa, que também são relativamente de um calibre, né, maior. Mas desses três inervações, o nervo ciático é a maior preocupação pelo seu calibre e pela sua localização. Os clônios superiores, eles são mais superficiais, né? Ele inicia na região lombar 1, 2 e 3 e toda a superfície da região dorso glúteo. Agora o nervo ciático inicia na região lombar 4 e 5 e região sacral 1, 2 e 3, vai se confluindo até formar o quê? O nervo ciático. Ele inicia então na região lombar 4 e 5, região sacral 1, 2 e 3 e vai se confluindo e forma esse grande nervo que passa onde? Bem na região, bem no meio da região dorso glúteo, conhecido, né, como nervo ciático. Bom, então inicia-se lá na lombar, né, na lombar 4 e 5 e na região sacral 1, 2 e 3. E aí ele passa onde? Passa bem no meio. E se o paciente então se queixar de uma dor na região onde você efetuou a aplicação, então tá, lombar 4 e 5, onde o paciente vai sentir dor? Primeiramente, dor no local da injeção, e a dor vai ser o quê? Irradiada para a região o quê? Para a região posterior da coxa, panturrilha da perna, certo? Se porventura atingir o nervo, né, glúteo superior, o paciente vai sentir apenas o quê? No glúteo, nervo glúteo superior da coxa, vai sentir aonde? Ou no posterior da coxa, vai sentir apenas o quê? Uma dor irradiada apenas na face posterior da coxa. Diferente do nervo ciático, que apresenta-se onde? Dor no local da injeção, irradiado por toda a coxa e panturrilha também da perna. Certo? Então tá lá. E os clônios? Se porventura atingir eles, como eles são nervos mais superficiais, só vai sentir dor aonde? No local, né, da injeção de forma superficial. Diferente do nervo ciático, que a dor tem no local da injeção, na região lombar, na região posterior da coxa e panturrilha da perna. Então, uma dor irradiada. Então, como nós vamos separar, diferenciar e, de certa forma, achar o local correto para efetuar a aplicação? Então, nós vamos ter final da região sacral, cóccix. De 1 a 2 dedos abaixo do cóccix, vamos traçar uma linha imaginária na linha horizontal, uma outra na vertical, dando uma área de descarte quadrante o quê? Superior lateral, tanto do lado direito como também o quê? Do lado esquerdo, o local correto para se efetuar a aplicação. Pode-se utilizar também o quê? Outros referenciais, então, final da região sacral, cóccix, de 1 a 2 dedos abaixo, um indicador, o dedo indicador indica o quê? O lado externo, né? A linha horizontal, enquanto que o seu polegar indica o quê? A linha vertical. Então você tem o final da região sacral, cóccix, eu traço uma linha, outra linha dividindo o glúteo ao meio, seria o seu polegar, eu dou uma área de descarte, quadrante superior lateral. Porque eu sempre dou essa área de descarte? Porque o nervo ciático inicia na lombar, na região sacral, e ele vem se confluindo, e ó, ele passa não reto, né? Ele passa próximo, então você ainda por segurança dá uma linha de descarte, tá? Tudo bem. Então você tem as duas formas, com linhas imaginárias, utilizando o final da região sacral, traça uma linha, outra linha dividindo o glúteo ao meio, quadrante superior lateral, ou utilizando o que? Um indicador, seu dedo indicador, indicando o final da região sacral, cóccix, indicando o lado externo, polegar o que? O meio do glúteo, dando a área de descarte, quadrante superior lateral, o local para se efetuar a aplicação. Então, no boneco, da mesma forma, podemos fazer, ó, final da região sacral, cóccix, eu traço uma linha na horizontal, uma outra linha na vertical, área de descarte, quadrante superior lateral. Lembrando que o nervo ciático faz essa
confluência aqui, por isso que nós damos essa área de descarte. Então, o local correto para se efetuar a aplicação. No paciente, da mesma forma, final da região sacral, cóccix, eu traço uma linha na horizontal, uma outra na vertical, área de descarte, quadrante superior lateral, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Meio, área de descarte, quadrante superior lateral. Lembrando que quanto mais próximo do meio do glúteo, maior a probabilidade de se atingir o nervo ciático que passa bem ao meio. Ok? Então, sempre dando preferência ao quadrante superior lateral. Ok? Da mesma forma, final da região sacral, cóccix. De 1 a 2 vezes eu traço uma linha na horizontal, uma outra linha na vertical, área de descarte, quadrante superior lateral. Quanto mais próximo do meio, maior a probabilidade de você estar atingindo a grande inervação, que é o nervo ciático. Então, temos aqui o local, né, para se efetuar a aplicação, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Certo? Então, observem na figurinha aqui, o nervo ciático está passando onde? Bem ao meio aqui. Certo? Bem ao meio. Por isso, então, ó, nós traçarmos aqui, ó, cóccix, né? Traça uma linha, outra linha dividindo o glúteo ao meio, área de descarte, quadrante superior lateral. Então, esse aqui seria o local adequado para se efetuar a aplicação. Quanto mais perto, mais próximo do meio, maior a probabilidade de se atingir o nervo ciático. Por isso, da área de descarte. Ok? Bom, da mesma forma, paciente. Então, uma linha na horizontal, uma outra na vertical, área de descarte, quadrante superior lateral, local da aplicação. O paciente pode mudar o biotipo do paciente, mas os pontos referenciais continuam sendo os mesmos. Final da região sacral, cóccix, de 1 a 2 vezes eu traço uma linha horizontal, outra na vertical, quadrante superior lateral, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Quadrante superior lateral é o local para se efetuar a aplicação. Ok? Só mostrando mais uma figurinha, mostrando, né, que quanto mais próximo da linha mediana, maior a probabilidade de se atingir o quê? O nervo ciático. Está passando bem ao meio. Volume máximo. Volume máximo, como tem vários músculos que compõem essa região aí, o volume máximo comporta um volume maior. Então nós temos o quê? Um volume máximo de 5 ml nessa técnica. Qual que é o ângulo? O ângulo é de 90 graus. Então, volume máximo de 5. E 90 graus em quê? Em relação à coluna vertebral do paciente. Não é em relação ao quê? O contorno do glúteo. É 90 graus em relação à coluna, no local da aplicação. Nós podemos trabalhar com seringa de 3, trabalhar com seringa de 5 ml. As agulhas podemos trabalhar com a 25 por 7, a 30 por 7, a 20 por 5,5. Né? Podem ser trabalhadas também. São a calibre das agulhas mais adequadas para essa técnica. Então, normalmente trabalhamos a maioria com a 25 por 7, a maioria das injeções. Quando for poliofilizado, né, em suspensão, poliofilizado, trabalhamos com agulha com calibre um pouquinho mais grossa, ou seja, com a 25 por 8. Quando for corticoide de depósito, como Diprospan, Dodecadron, Celestone, Depmedrol, vamos trabalhar com uma agulha um pouquinho mais comprida, certo? Para atingir o tecido intramuscular profundo. Em criança, normalmente trabalhamos o quê? Trabalhamos com a 20 por 5,5. Bom, orientação para relaxar a musculatura. Orientar o paciente a ficar com ponta dos pés juntas, calcanhares o quê? Afastados. Tá bem? Então, ponta dos pés juntas, calcanhares afastados. Com isso, você consegue o quê? Você consegue promover o relaxamento da musculatura dorso-glúteo. Então, a técnica como um todo, nós vamos fazer antisepsia, podemos utilizar quantos algodões forem necessários. Então, sempre de cima para baixo, gira o algodão. De cima para baixo, gira o algodão. De cima para baixo, gira o algodão. Algodão entre os dedos. Retira o protetor. Retira o protetor. Ângulo de 90 graus em relação ao quê? À coluna vertebral do paciente. Ok? Aplicou 90 graus. Muito bem. Aspiro. A necessidade de aspirar. Por que você aspira?
Aspiro para quê? Para verificar se atingiu algum vaso ou não, porque muitos dos medicamentos são incompatíveis por via endovenosa. Eles só podem ser administrados por via intramuscular. E aí pode correr o risco de desenvolver um tromboembolismo. Então, sempre a necessidade do quê? De aspirar. Aspirou, veio sangue, solto? Não. Aspirou, veio sangue, você retira e faça em outro local. Não veio sangue, aí você injeta uma velocidade contínua a medicação. Terminou de efetuar a aplicação. Bom, eu apliquei no ângulo de 90 graus. Então você vai retirar no ângulo de 90 graus. Então aplica 90, retira 90 graus. Ok? Retira, algodão no local. Material o que? Seringa no Descartex. E proceder o que? Proceder à lavagem das mãos. Tá certo? Bom, então a localização ficou clara. Então, final da região sacral. Cóccix, eu traço uma linha na horizontal, outra na vertical, área de descarte, quadrante superior lateral, ao local a se efetuar. Aplicação ângulo de 90 graus, volume máximo de 5 ml. Ok? Então, da mesma forma ali, área de descarte, quadrante superior lateral. Bom, aí eu tenho que tomar cuidado, né? Olha lá, no paciente. O local, região sacral da criança, ângulo, o local deveria ter sido feito aqui. Aonde se aplicou? Aqui. Correndo o risco de atingir quem? O nervo ciático. Atingir a inervação. Consequentemente, poderia causar até mesmo que atrofia na criança. Então, observem lá, né, o local seria mais aqui, onde que aplicou bem no meio do glúteo da criança, correndo o risco de desenvolver o quê? Desenvolver necrose, como aconteceu aqui, e atrofia no membro da criança. Da mesma forma aqui, nós temos ó, o local, cóccix, o local para se efetuar o quê? A aplicação. Local correto? Sim. Mas aqui foi aplicado o que? Voltaren. E aí o veículo, que é o propileno glicol, causou essa lesão aqui nesse paciente. Da mesma forma, o paciente aqui, região sacral, cóccix, ideal local para se efetuar a aplicação. Ficou um pouquinho mais baixo. E aqui, no paciente, né, foi uma ceftriaxona, na qual ele fez um posto de saúde e criou o quê? Criou um processo inflamatório. Observe a presença de exudato, os sinais clássicos da inflamação, como dor, calor, rubor e edema. Não é isso? Bom, o exudato ainda conseguiu sair, foi orientado, o paciente foi orientado pelo farmacêutico, alguns procedimentos, algumas medicações. Após 15 dias, observe que já diminuiu grande parte do processo inflamatório. 15 dias já está bem, né, menos aquele quadro inflamatório. Com 21 dias, apenas 2 lesões. E depois, posteriormente, as outras 2 lesões. Evoluindo, né, para um processo. Não foi o farmacêutico que aplicou nessa situação, mas ele teve que socorrer um paciente na qual era cliente dele e se efetuou a aplicação num posto de saúde. Então, cabe aí a gente estar cuidando com relação a isso aí. Bom, a necessidade de aspirar para evitar o risco de que? Desenvolver tromboembolismo, né? Então, aqui a aplicação da benzilpenicilina intramuscular e esqueceu-se de aspirar e atingiu o quê? Atingiu o vaso e o medicamento incompatível por via endovenosa e desenvolvendo tromboembolismo na criança. Bom, uma outra técnica que se realizamos nessa região também é a chamada dorso glúteo trilenzê. Qual que é a finalidade? É você aplicar no tecido intramuscular e a hora que você soltar o deslocamento vai fechar o quê? O orifício da agulha. Tá bem? Então você desloca, daí o chamado trilenzê. Certo? Você desloca o tecido, aplica o tecido intramuscular, a hora que você soltar o deslocamento, o próprio deslocamento vai fechar, evitando o quê? O refluxo do medicamento. Bem, daí então chamado o quê? Dorso glúteo trilenzê. Nós vamos observar algumas variantes dessa técnica, né, com relação ao deslocamento. Alguns deslocam para cima, outros deslocam de lado, mas o princípio é o mesmo. É o que? É deslocar o tecido subcutâneo e depois aplicar no intramuscular e depois, na hora que você soltar o deslocamento, evite o que? O refluxo do medicamento.
Então aplica por via intramuscular, então é chamada técnica Trillen-Z. Aplica por via intramuscular, na hora que você soltar o deslocamento, ele vai fechar, evitando o quê? O refluxo do medicamento. São todos os medicamentos fazendo por essa via? Não. A técnica dorso glúteo Trillen-Z, ela é para medicamentos, principalmente medicamentos oleosos, como os anticoncepcionais, com volume de 1 ml, então não posso perder nada nesses medicamentos, não pode acontecer de antecipar o ciclo. Repositores hormonais, né, são aplicados também, tanto masculino como feminino. Medicamentos irritantes podem ser feitos por essa via também, com exemplo a Noripurum. A Noripurum tem agulha 50/7. Você pode fazer dorso glúteo Trillen-Z utilizando o quê? Uma agulha 30/7, quando feita adequadamente, para evitar o quê? Mancha no paciente. E vitaminas lipossolúveis como A, D, E e K, né, são trabalhadas. Grande parte dessas medicações hoje praticamente não são feitas mais na farmácia. Cabe o quê? Principalmente a aplicação dos anticoncepcionais. O volume é de 1 ml. Vamos trabalhar, por isso eu não posso perder o volume não, durante a preparação e muito menos durante a aplicação. Eu vou fazer dorso glúteo Trillen-Z e obrigatoriamente trabalhar com agulha mais profunda, com agulha 30/7. Então tá lá, os pontos referenciais são os mesmos, final da região sacral, cóccix. Eu traço uma linha na horizontal, outra na vertical, área de descarte, quadrante superior lateral. Ângulo também 90 graus em relação à coluna vertebral do paciente, só que o volume de 1 a 2 ml no máximo. Passou disso, faz dorso glúteo normal com a 30/7. Trabalhamos aqui com agulha das seringas de 3, seringa de 5 e obrigatoriamente trabalhamos com o quê? Com a seringa ou com a agulha 30/7. Então você pode trabalhar com a seringa 3 e de 5, mas obrigatoriamente trabalhamos com a agulha 30/7. Então a técnica como um todo já localizou, então você faz o deslocamento com 3 dedos da mão esquerda, efetua a aplicação ângulo de 90 graus no paciente, aspiro, não veio sangue, injeto uma velocidade contínua, sempre orientando o paciente ponta dos pés, calcanhares afastados, para você relaxar a musculatura, é a técnica. Do mesmo jeito então, a técnica então de maneira geral, vamos lá. Primeiramente, antisepsia de cima para baixo, gira algodão. De cima para baixo, gira algodão. De cima para baixo, gira algodão 3 vezes. Retira o protetor. Ângulo de 90 graus. Efetua a aplicação. A necessidade de aspirar? Sim, a necessidade de aspirar. Aspira. Não veio sangue? Não veio sangue? Injeta. Aspirou, não veio sangue? Injeta. Numa velocidade contínua. Bem? Bom, terminou de injetar, nós aplicamos 90 graus, ok? Vamos retirar o que? 90 graus. Então, mesmo ângulo e na mesma velocidade. Aplicou 90, retira o que? 90 graus. E solta o deslocamento. Qual que é a finalidade? Aplicou intramuscular. A hora que você soltar o deslocamento, o próprio deslocamento vai fechar o tecido, vai fechar o orifício da agulha e aí vai evitar o que? O refluxo do medicamento. Após a aplicação material no Descartex e proceder o que? A lavagem das mãos, antes e após a aplicação. Cuidado, né, principalmente na mulher, para evitar o que? Qual que é a localização? Final da região sacral, cóccix, quadrante superior lateral. Às vezes o paciente tem dificuldade ou não quer se expor e você tem dificuldade em localizar. Então seria, nesse paciente seria a localização, seria o quê? Mais ou menos aqui, aonde se fizeram, aonde foi feita a aplicação nessa paciente. Então observem, se nós pegarmos então a região sacral do paciente, traçarmos uma linha, outra linha na horizontal da área de descarte, esse seria o local adequado. Aonde foi feito? Bem acima, né, da região preconizada para essa técnica, certo? Então tá lá, onde isso foi feito, ok? E ficamos por aqui.